Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No quarto episódio do Estúdio 31, nós vamos falar sobre os mistérios da edição. Existem programas gratuitos para você fazer a edição do seu podcast. Quais são eles? Quais são os principais passos para que você possa fazer a sua edição diretamente da sua casa? E mais, toda edição é igual? Como extra, entenda de uma vez por todas se você pode ou não utilizar a música que quiser para trilhar o seu podcast. E aí, vamos editar um episódio hoje? Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, Cafeína, quando nós falamos de edição, muita coisa vem à cabeça. O trabalho de edição ele pode ser complexo, quando o objetivo do episódio é fazer um audiodrama, um episódio de storytelling, ou até mesmo áudio bem mais trabalhado. Mas o maior erro de que alguns podcasters cometem é achar que se o programa é informal, é um programa de humor, é um programa mesa de bar, ou seja, se entre aspas ele é só uma conversa, tá tudo bem, vai do jeito que tá bom, não precisa editar, não precisa nada. Gravou, tá pronto. A edição não importa. A gente sabe que não é assim. Eu sou Domenica Mendes e vocês me encontram no Twitter e no Instagram por @Domenica_Mendes. Eu sou a criadora da iniciativa O Podcast é Delas e também a apresentadora, editora, enfim, as 1001 utilidades por trás desse podcast que vocês estão ouvindo agora, que é o Estúdio 31. E para bater esse papo comigo sobre os mistérios da edição, essa magia que acontece do lado de cá, eu recebo com muita honra uma das mulheres editoras mais competentes que eu conheço, a Cafeína. Cafeína, por favor, se apresenta para o pessoal. Olha, que introdução, obrigada. Oi, Oi, ouvintes e ouvintas. Tudo bem por aí? Eu sou a Cafeína, eu sou lá do Papo Delas Podcast e comecei a editar relativamente há pouco tempo, há uns 3 anos eu comecei a aprender, então é uma honra estar aqui falando de edição no Estúdio 31. Obrigada pelo convite, Dô. Obrigada a você por ter aceitado o convite e essa voz é uma voz que já é conhecida, porque essa é a voz da mulher da vinheta, das vinhetas, aliás, né? Olha, não era um robô então? Não era. Bom, Cafeína, aqui nós já falamos sobre o que é um podcast, o que é um feed, já falamos sobre quais são as etapas da produção de um podcast, quais são os trabalhos por trás dos microfones, né? Antes da voz chegar no seu ouvidinho, assim, bem intimamente. Já bati um papo sobre isso também. E hoje a gente vai, então, falar sobre a tal da edição. É importante para quem está ouvindo a gente já ficar muito bem claro de que não tem como a gente ensinar vocês a editarem um podcast através desse podcast. Edição é uma coisa bastante complexa, dependendo do nível, mas aqui a gente vai falar o básico do básico para que você possa ter uma noção, um entendimento mínimo de quais são as etapas que nós trabalhamos quando nós estamos editando um programa, para que vocês também possam correr atrás de mais conhecimento e, quem sabe, aí praticar um pouquinho da edição. Então, Cafeína, do comecinho, na sua opinião, por que nós devemos editar um podcast? Domênico, você sabe que você falou na introdução que o erro que as pessoas cometem é achar que é só uma conversa, tudo bem, não precisa de edição, vai assim mesmo. E realmente, você pode fazer isso, sem problema nenhum, soltar sem edição. Mas quando você ouvir aquilo de alguma forma editado, você nunca mais vai querer sem edição. Sim, concordo. Porque a sua conversa, a qualidade da conversa, do áudio, a qualidade que o ouvinte vai ter, vai ser mais confortável, vai mudar tudo. E não vai mudar o seu conteúdo. Vai ser mais agradável para quem ouve, para você que está publicando, parece que você está com conteúdo de maior qualidade, né? Então, a diferença é, se ouça sem edição ali, publica mesmo, se você quiser, sem problemas, mas também testa com edição, seja de alguém que trabalha com isso, já faz isso, e seja que nem a gente está falando, de você tentar brincar um pouquinho, tirar as coisinhas e tal, e aí você vai ver a diferença no final e falar assim, é verdade.
tem que editar. Eu acho que cai muito numa questão que já foi falado no programa anterior, de número 3, que é você precisa saber para que você está fazendo o seu podcast. E você tem que saber quem é o público. E aí cai também numa questão de formato, porque muitos programas utilizam ambientação de lugares para poder fazer uma ambientação do podcast. Se você não tem essa ambientação, você pode até mesmo simular através de uma edição. Mas a edição, eu acho que é fundamental, pelo menos você fazer um tratamento básico nesse programa para tirar silêncios que não fazem muito sentido, que é quando as pessoas estão pensando, tirar gritos, tirar respiradas e fungadas, tirar quando a gente começa e a gente começa a enroscar, né? Então... O desconforto, né? O que a gente não percebe. Você só vai perceber como as pessoas falam, como você fala, lendo a sua edição. Abrindo lá qualquer programa que você use e lendo aquelas ondas de voz e falando, nossa, eu tenho um cacuete, eu tenho uma mania de falar tal coisa. Nossa, eu respiro muito rápido, tá aparecendo. Você começa a pegar as coisas de cada um e aí sim, pegar esse desconforto de quem ouve. E quem ouve só vai perceber que é um desconforto quando ouvir sem. Sim, isso é verdade. A magia da edição é a gente poder trabalhar artisticamente ou não, mas pelo menos tornar o programa mais fluido. Aquele episódio de podcast mais fluido, mais confortável para o ouvido de quem está chegando. Para que, de fato, a mensagem chegue melhor. Sem falar também que pode ser necessário, sim, uma edição bem trabalhada, porque isso faz parte do formato do programa. Mas aí já é uma outra história e, nesse caso, é claro que não há opção de não editar. Sim. Falando de edição, o que, pela sua experiência como editora, você percebeu que a edição é capaz de fazer? E o que ela não é capaz de fazer? Olha, a edição, seja a mais básica possível, ela é capaz de copiar e colar qualquer frase e palavra, deturpar qualquer ideia ou melhorar qualquer ideia. Tem pessoas que não são tão claras, não são tão boas de eloquência e elas ficam maravilhosas com a edição. O ouvinte final fala, nossa, como fala bem essa pessoa. Você consegue levantar a moral daquela pessoa e também consegue desfazer a moral dela. Você consegue também encaixar, tirar coisas e tal, e fazer ela totalmente sem sentido. A edição, ela, pra mim, foi intuitiva, porque ela nada mais é que um Word que você copia e cola, recorta. No começo é isso. Primeira coisa que você aprende. Copiar, colar, recortar, deletar. É intuitivo. E o que ela não é capaz de fazer... Ela não é capaz de melhorar teu barulho. Se você tá com 15 cachorros em casa, com o vizinho fazendo festa e churrasco, se você tem muita gente na casa, se você tá num ambiente com muito eco, você tá num banheiro, se o seu microfone é ruim, você tá usando aquele microfone que não ajuda a tua voz, barulhos, geralmente ele não é capaz de fazer milagre. Você pode dar uma melhoradinha num tonzinho de voz quando o áudio já tá bom, mas retirar todos esses ruídos não dá. E a edição também não é capaz de fazer o seu conteúdo ser bom, né? Se ele não for. A edição é editar, gente, não é criar. Não é criar, eu não vou criar em cima e falar assim, eu falei qualquer coisa na edição vai ficar maravilhoso. Não, não é assim. Eu não sou capaz de introduzir novos elementos, eu trabalho com os que tem. Exato. Na verdade, a gente até trabalha com criação de alguns elementos dentro de um programa, se a gente for parar para pensar um pouco em montagem, quando a gente trabalha com a inserção de vírgulas sonoras, de efeitos, de memes, por exemplo, e coisas assim. Tudo isso são inserções que nós fazemos num conteúdo já trabalhado, já limpo, já recortado, já montado, que também acabam criando um pouco da característica daquele programa. Então, às vezes a conversa tá muito extensa, você tá ouvindo um programa aí de 2 horas de duração, com 4 pessoas, e aí você já não sabe mais quem é quem, uma conversa puxou a outra. Poxa, se eu que estou editando já não sei mais o que está acontecendo, o ouvinte também talvez tenha essa dificuldade. Então, será que não encaixa aqui uma vírgula sonora? Será que aqui não é o momento de cortar um bloco?
um clima, né? A Isso. gente consegue colocar um clima também, né? Tem aquela coisa de põe ou não, depende de cliente, depende de quem gosta e tal, mas você pode rolar um clima de trilha, um clima de vinheta, que de repente a coisa nem tava tão engraçada, mas você faz ficar no final por causa daquilo. Né? Exatamente. Isso é o trabalho artístico que eu gosto de chamar de edição. É muito comum que os podcasts tenham esse tipo de edição que não necessariamente é extremamente trabalhado. E um erro muito comum para quem for começar o seu podcast a partir de agora, que está ouvindo Estúdio 31 ou que está começando, é que sim, quando a gente começa, a gente quer colocar todos os efeitos sonoros possíveis numa edição, porque a nossa cabeça tá voltada para aquilo e tudo é muito mais legal, muito mais engraçado, mais cool. E com o tempo você percebe que não precisa de tanto, você tá forçando a barra, sabe? Calma aí. Meus primeiros podcasts editados era o Circo de Soleil. Assim, eu acredito. Porque eu comecei a aprender, quando eu falei pra vocês que estão aprendendo. A gente começa no copiar, colar, depois você fala, nossa, tem um efeitinho aqui. Nossa, eu consigo colocar um negocinho aqui. Você começa a aprender passo a passo, cada episódio uma coisa. Quando eu aprendi a inserir coisas, meu podcast parecia um circo, parecia um programa realmente de memes e tal, porque eu me empolguei, né? Então eu queria enfiar tudo. Então alguém citava alguma coisa, eu colocava coisa. Era isso. Dava muito uma coisa que a gente não usa mais, que é trilha com direitos autorais, Sim. né? Pra colocar um clima. Eu enchia a linguiça, que um podcast gravado de 1 hora ficava 1h40. Eu colocava muitos elementos. Isso é normal no começo. Você tá empolgado, você tá aprendendo, sabe que pode enfiar um monte de coisa. E aí, com o processo de ouvir, você vai enjoando daquilo, né? Ou não, tem podcast que estão há anos fazendo Sim. isso. Mas no meu caso, fui enjoando e fui retirando, porque o conteúdo ficou mais sendo a gente falando. E claro, tem inserções, mas bem mais limitadas. Eu seguro meu dedo hoje, hein? Eu também passei por isso, Cafeína. Eu também passei exatamente por isso. As minhas primeiras edições, eu cometi todos esses erros que hoje eu sei que são erros, né? De colocar trilhas sonoras. Ah, mas como é que é isso? Isso é o que acontece, por exemplo, quando você faz um podcast para falar sobre um filme, sobre uma série, alguma coisa assim, que já tem uma trilha sonora específica e com a internet a gente tem acesso a essas trilhas e aí você coloca ela de fundo lá baixinho, porque sim, você ouve aquela música, você entende aquela cena, te libera aquela emoção de novo, isso casa muito bem com o que está sendo falado, te cria uma ambientação completamente diferente. Fica tão bonito, né? Fica lindo. E aí a gente fica limitado, eu não posso fazer isso, mas é um programa tão bonito. Pois é. E aí eu acho muito importante a gente mandar a real aqui para quem tá começando, que é não, você não pode usar. Ponto final. E o que acontece? Você não pode usar porque trilhas sonoras que são baixadas do YouTube ou de qualquer outro tipo de dispositivo online que permite que você ouça, se você não paga o direito de uso dessa trilha, você está indo contra a lei de direitos autorais. Então você não pode utilizar. Para você utilizar, você tem que pagar. E é uma coisa que é complicado de ser pago hoje, infelizmente. E pior do que isso, é uma coisa que é cara. Então, se você for usar, não tem regra de 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos. Não existe isso. Mas não, pela lei nós não podemos utilizar essas músicas sem autorização ou sem o pagamento de direito autoral. Se você fazia isso até hoje e não sabia, você não sabia. Embora isso não possa ser alegado perante a lei, porque existem termos próprios dentro da lei que fala que o fato de você não saber de uma lei não te dá o direito de cometer esse, entre aspas, crime, né? Então temos isso na nossa legislação, que ela é bastante complexa, por sinal. Mas agora você sabe porque a gente está te falando, então você não pode utilizar essa trilha sonora. Uma coisa que mudou muito nos últimos 2 anos e meio... com a nova geração de podcasters que nós temos aqui no Brasil, é que o formato dos programas mudaram e a forma como os ouvintes ouvem os podcasts também mudou. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais tanto interesse de ouvir um programa que tenha 1h30 de duração, a não ser que eu já conheça esse programa, né? Eu já sou ouvinte, então sim, eu vou continuar ouvindo, mas se é um podcast novo, eu vejo lá 1h30 de duração, eu falo, nossa, não. Se eu vejo que tem trilha sonora de fundo, eu não me importo. Eu gosto
não me atrapalha. Mas eu já ouvi muitas queixas de ouvintes que dizem que atrapalha porque eles gostam de ouvir em velocidade aumentada os programas. E aí é uma questão de gosto. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado para ver se essa trilha ela é necessária. Ela é necessária para o seu programa porque você está utilizando uma trilha sem pagamento de direito autoral, porque ela é livre para utilização, né, e reutilização. Tem essas trilhas disponíveis para vocês baixarem e utilizarem à vontade. Mas isso está, de fato, sendo útil para esse programa? Está escondendo alguma falha de ruído? Está criando um clima legal? Faz sentido essa música? Imagina que você está fazendo um podcast de terror e aí você coloca, sei lá, parabéns para você de fundo. Não faz muito sentido. Então, ouvinte, né, podcaster, se você for contratar uma editora, um editor para editar seu podcast e você quer trilha, tome um cuidado de pensar que tipo de música que você gosta. Pense em algumas referências do que você quer. Que sentimento você quer sentir quando você ouvir o seu episódio através daquela música, sabe? Tenta dar alguma coisa porque isso é muito subjetivo também. Tem esse recorte, né? Sobre essa coisa de trilha, eu acho que tem 2 fatores nos últimos 2, 3 anos que fizeram a gente mudar completamente o nosso estilo e o que a gente fazia antes, que era o mercado livre, né? Era, cada um fazia o que queria, colocava o que queria. Primeiro surgiu o Spotify, né? Sim. Que as pessoas começaram a ficar com receio, porque lá começou a ter uma restrição. Segundo, as grandes mídias, Globo, rádios grandes, todas começaram a ter podcasts. E os podcasts deles, geralmente, são muito básicos. Sim. Né? Sim. É muito estilo americano. É o conteúdo da voz e, no máximo, uma trilha muito baixinha, que é institucional, que é uma coisa padrão deles. Então, isso também influenciou muita gente que começou o podcast depois disso. Porque fala, eu quero igual tal. É por isso que eu falo, o ouvinte, ele só sabe o que ele quer quando ele ouve o que ele quer. Perfeito. Né? Enquanto ele tá ouvindo as outras coisas, ele não sabia que queria aquela, né? As trilhas, hoje, a gente tem até o Audiolibre do YouTube, tem algumas opções que todo mundo usa aqui, básicas. Você pode procurar, até mesmo no YouTube, de trilhas grátis. Tem moods, né? Tem climas, então instrumentos, o que você quer, efeitos. São grátis, todo mundo tá usando. Tem o perigo que muita gente tá falando, mas aí todos os podcasts estão iguais. Estão usando as mesmas coisas que do mesmo lugar. Infelizmente, sim, porque a gente não tem tanta opção daqui de graça. Tem sites internacionais que você paga uma mensalidade e eles te dão vários tipos de trilhas e coisas, que não é o nosso caso aqui, que não está trabalhando com grana para isso, né? Mas quem trabalha com grana para isso, que faz edições de vídeos, de canais grandes, também pagam esses sites e tem essas trilhas diferentaças que você ouve e fala, eu nunca vi essa trilha para eu baixar. É, desses sites aí. E a gente ainda não tem acesso, mas eu acho que isso vai começar a abrir mais, porque este é o ano do podcast, né, Domênica? Não sei se... Ou será que foi ano passado? Mas, enfim, tem também a possibilidade de que, se caso você conheça algum musicista, você possa contratá-lo ou contratá-la para fazer uma trilha exclusiva para o seu podcast. Pronto. E aí você não vai ter a menor possibilidade de ninguém no mundo utilizar ela, a não ser, é claro, que esse autor ou essa autora venda também o direito de uso para outras pessoas. E no processo de edição, que é o que eu aprendi, estou fazendo no último ano, é a mixagem dessas trilhas já conhecidas também, que se tornam uma trilha nova. Você pega a mixagem dessas trilhas gratuitas que você achar pela internet. O que é mixagem? É a mistura. Então você pega um trechinho de uma, um trechinho de outra, você dá uma misturada e fala assim, nossa, mas essa música ficou nova. É legal ter um ouvidinho musical, que você tá juntando notinhas, instrumentos, mas isso é prática também. Você vai ouvindo, faz sentido? Faz sentido? Não faz? Faz, agora faz. Você vai ouvindo, testando, e aí quando você vai ver, você tem 10 segundos ali de um trechinho de efeito, alguma coisa que é só seu. Isso vale, o exercício de edição vale para isso também. Perfeito. Bom, quando chega um cliente para você e te contrata, como é que é o seu processo de edição de um podcast? Quais são os programas que você usa? Quais são as etapas de trabalho de você como uma editora de podcast? Eu vou pedir esse áudio geralmente vai vir em MP3, como o pessoal manda. Eu já oriento, se você puder gravar em Wave, WAV, porque a voz é em mono e o Wave, ela vai ser mais fácil para ser editada. Você me manda essas faixas. A faixa separada é um tabu, né, Domênico? Porque as pessoas querem gravar, mas muita gente não sabe se gravar. Então grava no backup. Hoje tem no Skype o backup. E grava numa faixa só todo mundo junto. Isso é horrível para editar, porque um atropela o outro. Você não tem como separar
um do outro ali, né? Então, eu oriento, por favor, faixas separadas, se possível. É um trabalhinho? É um trabalhinho, mas, gente, o que você tá fazendo de podcast é um trabalho. Não tem jeito. Por mais hobby que seja, Sim. ele é um trabalho e você quer que ele saia bem, todo mundo aqui quer que saia bem. Eu pego essas 3 faixas e a primeira coisa que eu vou fazer é ver se tá muito barulho. Eu vou tentar limpar esse barulho de uma faixa por vez, trabalhar com elas separadas. Eu só vou juntar essas faixas depois de editar tudo. Salvo esse áudio. Aí sim, com a trilha, quando tem música, salvamos em MP3, não é mais Wave. E esse processo de edição, ele demora pra mim, dependendo do que é a qualidade do áudio, um dia ou 2. Aí você fala, nossa, mas 1 hora, 2 horas você faz um dia ou 2? Sim, depende da qualidade do áudio. Tem áudios que a gente fica, pra fazer 1 minuto, a gente fica meia hora, porque tem que arrumar ali, arrumar aqui, arrumar ali. Tem áudios que não. Aí você fala, como é que eu sei que o meu é assim? Editando. Sim. Eu uso um programinha que é meio discutido aqui na internet, de podcast, que é o tal do Levelator. Adoro, uso também em todos os meus programas e todas as minhas edições. Esse, depois que eu terminei, eu uso, não sei se nem comentei aqui, eu uso o Audacity mesmo, me adaptei com ele. A modinha agora, todo mundo tá usando o Reaper, né? E no final, eu nivelo nesse programinha chamado Levelator, que é de graça também na internet, vocês podem achar. Eu coloco aquele arquivo em Wave. Por que em Wave? Porque ele só aceita o Wave. Coloco aquele arquivo para nivelar os áudios das pessoas que estão falando. Porque uma fala muito alto, assim, e grita, e a outra fala baixinho, não sei o quê. Por mais que você vai aumentando o volume uma da outra, vai ficar diferente. Porque uma tá gritando, outra não. Esse Levelator parece uma magiquinha, né? Ele dá uma nivelada entre as pessoas. Eu uso isso no final de tudo, depois de editado. Por quê? Porque ele também aumenta o volume de quem tá baixo. E aí, se eu colocar sem edição, ele vai aumentar o barulho dela. O barulho de fundo, o barulho da tosse. Então, primeiro eu faço toda a edição e depois mando pro Levelator. Deixo ele bonitinho, sem a trilha, tá, gente? Não se usa Levelator com música. Isso é muito importante de dizer, porque se você esquecer a música, ele vai subir o volume da música também e não vai conseguir se ouvir nem a fala nem a música. Tem gente que fazia isso. E olha, um recurso que eu gosto muito e que eu aprendi também depois, que não faz parte do básico do aprender, é o envelope. Existe uma ferramenta chamada envelope em que você coloca o áudio baixinho, aí você puxa com ele. Também é intuitivo, viu, gente? É puxar com o mouse. Você vai puxando pra cima, puxando pra baixo como uma onda. E aí, em vez de usar o som acabar de repente e aumentar de repente, ele vai dando ondas de um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Eu não usava isso antes. Eu usava muito fade in, fade out, que é acaba a música, começa a música, acaba a música, começa a música. Fica brusco pra mim hoje na edição. Você vai achar isso também em qualquer programa de edição, que é uma ferramentinha de envelope, você vai puxando pra cima e pra baixo. E também vai dando esse clima que a gente falou. O clima de vírgula, de intervalo, vírgula de tá acabando o episódio, tá começando. Quando você ouve o podcast e você vê que isso tá acontecendo, às vezes você nem repara. Agora você vai reparar, por exemplo. Você que tá ouvindo isso, vai reparar. Nossa, aumentou aqui e abaixou levemente. É essa ferramenta que o editor usa. Eu também utilizo o Audacity, que ele permite tanto a gravação das faixas quanto a edição. Eu não edito somente nele, eu faço esse primeiro tratamento do áudio lá no Audacity. Eu reduzo o ruído de fundo, eu corto o final e o começo, se tiver muito espaçado, renderizo ele em Wave. Diferente da Cafeína, primeiro eu passo o Levelator, porque eu prefiro ouvir os respiros, né, as fungadas, antes de cortá-las de vez. Aí depois eu vou para um outro programa, um outro editor, que é tanto editor de áudio quanto de vídeo. Normalmente, editores de vídeo também permitem edições de áudio. Esse, infelizmente, não é free. Ele não é grátis, ele é pago, mas que é um programa muito bom, que eu gosto muito, que é o Sony Vegas. Também há quem ame, também há quem odeie. Está tudo bem. Você tem que achar uma ferramenta que funcione para você. Exato. Lá eu coloco na pista, né, na faixa de cada programa os dois, amplio as ondas quando são necessárias e ali entra o trabalho de fazer recorte, tirar vício de linguagem, evitar ao máximo os né, os tá. Nem sempre dá para você cortar, porque às vezes você corta e ele fica paradinho.
Assim? Dá uma picotada, né? Parece aquela picotada que você vai ouvir no celular. E aí tem muita gente que edita picotado, né? Que parece que a pessoa tá... eu fui. Isso. Então nem sempre dá pra você dar essa fluidez na conversa. Isso é um cuidado que eu gosto de ter. Tem programa que não dá pra tirar e eu fico chateada, mas de novo, nós trabalhamos com o que nós temos. E se a captação é cheio de né, tá, e outros vícios de linguagem, não vai ter como cortar, né? Gagueiras, etc. O equilíbrio a gente acha com o tempo. Eu, Sim. no começo, eu tirava tudo. Absolutamente tudo. Até o então. Eu tirava qualquer respiração, qualquer coisa. Aquele coisa ficava até robótico. Sim, ficava fica. muito assim. E aí eu fui... Já soltei episódio porque estava em cima dela sem editar. Também ficou bem ruim, porque respira e funga e tal. Eu tenho, hoje, deixado 3 ou 4 respirações a cada meia hora, sabe? Assim, eu tenho deixado 1 ou 2 cacuetes a cada 1 hora. Eu tenho deixado porque parece um pouco mais equilibrado. Mas é feeling. É feeling, depende muito do material, depende muito do objetivo, depende muito da forma como a pessoa fala, depende de uma série de fatores, mas você vai aprendendo o que combina com você. A real é essa. Aí, só pra fechar como é que é meu procedimento, ao final de tudo eu crio um outro arquivo onde eu faço a montagem de fato, que é colocar as vinhetas de início de programa. Todo programa tem um início de programa, alguns têm, né? Um final de programa. Então, primeiro nós gravamos aqui, que é esse episódio do meio que vocês ouvem. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu gravo separadamente os créditos finais, os recados referentes ao podcast dela, se houver, e a abertura. Edito essas etapas e, por fim, eu faço a montagem, encaixando a abertura do programa, a vinheta do programa, o programa, a vinheta de chamada para as novidades do podcast delas, as novidades com as vírgulas sonoras, a última vírgula sonora, os créditos finais. É esse o processo de edição do Estúdio 31. Depois pega todo esse arquivo, se for necessário, passa no Levelator de novo. Se não for necessário, já coloca em formato MP3. E aí vocês me perguntam, mas por que MP3? Gente, Wave, FLAC, MP3 são formatos de áudio. Qual que é a diferença entre eles? A qualidade sonora, o nível de compressão desse arquivo. O Wave, ele tem uma qualidade sonora muito melhor que um MP3. Porém, o arquivo, ele é muito grande. Enquanto um programa de podcast com uma faixa única em MP3 fica aí mais ou menos com 60, 70 megas. Se for em um Wave, você pode também colocar um Wave com uma compressão menos eficiente, mas ele vai ter mais de 1 GB. Aí você imagina subir 1 GB para um servidor de podcast e a pessoa tentar ouvir pelo 3G. É impossível. Não vai funcionar. Não tem. Por isso que os programas de podcast, eles são publicados em formato MP3. Você perde na compressão da qualidade do áudio, porém, o áudio funciona em streaming. Funciona em um site, funciona no Spotify, funciona no agregador de podcast, funciona no Google Podcast. Você consegue baixar com facilidade e guardar no armazenamento interno do seu celular, no seu pendrive para ouvir no carro, enfim, onde você quiser. Então, o formato final de um podcast sempre é em MP3. Para quem quer ter uma ideia desse tamanho, um CD... Antigamente eram 12, 13 faixas no máximo, porque é uma qualidade equivalente ao Wave. E quem é da minha época, que começava a ter CD em MP3, você colocava 1000 músicas lá no... em MP3. Você colocava muitas músicas num CD gravadinho, né? Então você vê a diferença de compactação do MP3 para uma qualidade de áudio maior. Sim. Por isso também que a gente insiste bastante na importância que tem você tentar fazer uma captação mais limpa. Não é você ter um microfone caro e gravar de um estúdio, mas é você buscar gravar da melhor forma possível, com menos barulho de fundo, ruído de fundo possível, para que a qualidade do áudio trabalhado fique bom o suficiente para a pessoa conseguir ouvir na televisão, no celular, num foninho, no computador, onde ela quiser. Lembrando que se a gente está falando de edição, não há edição que salve uma captação ruim. É um E uma fato. narração problemática. Quando a pessoa não edita, ela não pensa nisso. Aí depois que a gente edita, a gente começa a pensar ou a indicar para as pessoas. Errou o texto? Errou a palavra? Errou a frase? Repete com calma.
não tem problema. Porque aí, na edição vai ficar perfeito, a gente corta o erro. Tem gente que emenda, né? Vai emendando, tá na hora da edição, você não consegue consertar aquele erro. É o famoso respira e começa de novo. Vamos fechar só explicando para o pessoal que está ouvindo a gente qual que é a diferença de vírgula sonora e de vinheta? Vamos sim. Poxa, a vírgula sonora já diz, é um som. É um som que separa. Pode ter voz? Pode ter, não tem problema. Mas ela separa alguma coisa, a frase de uma da outra, um bloco de outra. Ela geralmente é muito rápida, 5 segundos. O rádio usa muito isso, né? De separar notícias, separar coisas. A vinheta é uma chamada. A vinheta é a sua assinatura do podcast. Por isso que ela é tão importante. E ela é personalizada totalmente. A vinheta é o que você quer dizer. Ela pode explicar o seu podcast, ela pode só falar o nome do seu podcast, ela dá o clima do seu podcast. Se eu falar romântico, se eu falar alegre, pela vinheta, o seu ouvinte vai saber o que é o seu podcast, sem você até nem falar nada. Ela pode estar no começo, ela pode estar no final. Tem gente que insere até a vinheta no meio do episódio. Mas aí ela serve de vírgula, tá vendo? A vinheta serve de vírgula. Mas existe diferença. A vírgula tá separando os blocos, não é isso? Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito de edição? Eu gostaria de falar para as pessoas tentarem. Só isso, porque foi o que eu fiz. Eu passei 11 anos gravando podcast até hoje, e boa parte desses anos foram só gravando, né? As outras pessoas editavam, eu não percebia isso, e eu me acho muito melhor gravando hoje porque eu edito. A edição, ela é apaixonante. De verdade, para quem gosta de áudio, para quem tem um ouvidinho já bom para isso, para quem não tem e gosta do próprio conteúdo ou de ouvir conteúdos dos outros, ela é apaixonante. Você tem que ter paciência, pode começar do mais simples possível e, olha, como eu aprendi? Com conteúdos de graça. Na internet tem conteúdos de graça, não só esse podcast, mas vai ter no YouTube vídeos, muita gente explicando como é que faz detalhezinhos, como é que salva uma faixa no Audacity, vai lá e tem um vídeo explicando. Tem cursos pagos, até baratos, nesses sites de curso, que você pode fazer um curso do seu programa favorito, seja do Audacity, do Audition, seja do Vegas, seja do Reaper, que tem, cada um escolhe o seu. Comece, tenta, pega um dia, fala assim, deixa eu gravar aqui 1 minuto de eu falando e deixa eu ver como é que faz. Foi assim que eu comecei e ainda tô aprendendo. Todos os dias se descobre uma coisa nova. Nossa, olha, dá pra fazer isso. E é muito gostoso. Não é só um hobby, pode ser um trabalho pra você e pode ser muito recompensador pra você que quer fazer um podcast ou que já faz e não sabe como isso funciona. E no próximo episódio nós vamos sair da ilha de edição e vamos então para a parte de hospedagem e publicação do seu episódio de podcast. Esse episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Cafeína. A arte de logo e template é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de assinar o feed e indicar o Estúdio 31 para alguma amiga começar a fazer o seu próprio podcast. Considere nos apoiar a partir de R$ 7,00 por mês em catarse.me/o podcast é delas. E se você for mulher, considere nos apoiar a partir de R$ 12,00 para ter acesso a perguntas exclusivas da nossa live quinzenal.